Fala meu povo, beleza? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos para uma aula aqui bem bacana, tá? De janelas. Quem quiser acompanhar aí, chega aí com a gente que vai ser bem legal, tá? Então na primeira aula eu falei aí para vocês alguns itens Eu comentei com vocês alguns itens básicos aí de janela, né? Vamos falar sobre janelas de uma forma mais detalhada agora. Então vamos colocar aí na prática como que a gente tem que trabalhar dentro do Revit com janelas, tá? Importante tu entender que é o seguinte, como a gente falou, lá dentro do Carregar Família, né, nós temos uma aba de janelas, falamos isso, e que você pode pegar aqui configurações que você queira trabalhar. Tem várias opções, tá? Só que a gente sabe, pessoal, que na prática, tá? A gente vai usar muito pouco dessas famílias aqui. A real é o seguinte, tu não vai usar quase famílias disso aqui. Por quê? Porque isso aqui é internacional. Então, são esquadrias mais populares em outros países, né? Então, o Revit, ele há alguns anos ele já fez essa versão aí do específico do Brasil. E a gente vai encontrar alguma coisa aqui realmente legal, tá? Até útil para trabalhar. Beleza? Então, vou dar um exemplo. Ó. A gente tem aqui a opção de... Vou trazer um exemplo, né? A gente tem essa opção aqui de ter uma janela de correr, por exemplo, aqui, tá? Que ela é bem tradicional no Brasil, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as configurações que a gente pode aproveitar. Todos vocês vão ter esse tipo de configuração para trabalhar, tá? Primeiro que tu jamais vai inserir uma janela dentro do 3D. Você vai inserir na planta baixa, porque aí você organiza melhor. Então, vamos supor que a gente queira colocar naquela mesma região que eu coloquei ali. Então, vamos supor que a gente vai colocar nessa janela. Então, primeira coisa, vou clicar aqui em janela. Tá? Você vai entender que o Revit, todos os blocos que você trouxer para o Revit, usando ou não, ele vai salvar nessa biblioteca aqui dentro do projeto, não do template, tá? Então, se você perceber aqui, ó, a gente vai colocar. Então, ó, parece um bloqueadinho. Olha que interessante, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, e como eu falei anteriormente, ó, a gente pode até aproveitar aqui, ó, as cotas. A gente pode até aproveitar as cotas aqui, ó, para centralizar essa esquadria, tá? Ou você pode pegar aqui, por exemplo, ó, e aproveitar aqui, no caso, ó, a gente vai colocar aqui 8.5, tá? E tá centralizado. Então, primeiro, né, a gente precisa entender o contexto da esquadria. Se ela é externa, tá? Ela tem que mudar o posicionamento. Apertando aqui a tecla de espaço, a gente já consegue colocar essa janela para a parte externa. Bem tranquilo. Tá? Então a gente já consegue colocá-las para a parte externa aqui, certo? Então, vamos entender ela aqui como configuração, tá? Como que a gente não sabe nem a medida dessa janela? Por quê? Porque a gente não ajustou nada aqui. A gente já ajustou só o posicionamento de colocação dela aqui. Vamos entender como que a gente edita uma janela dentro do Revit. Então eu vou clicar em editar tipo, tá? E a gente vai, assim, vamos pegar e vamos adaptar a uma situação do Brasil. Tá? Então vamos entender aqui, ó. A gente tem aqui, ó, pessoal, uma coisa que é bem importante aqui dessa família. Essa família é bem completinha, tá? Ela tem aqui largura, ela tem altura que a gente pode editar, que são os parâmetros, tá? E nós temos os materiais que eles já estão organizados, só que não possuem material. Então vamos lá, vamos ajustar isso aqui e vocês podem aplicar isso nos projetos, tá? Vamos lá. Largura, tá? Qual que é o padrão do Brasil? Geralmente você vai pegar aí, vamos falar do tipo, o que é popular no Brasil, né? PVC, esquadria de PVC, esquadria de madeira e esquadria de alumínio, que eu considero a mais utilizada, tá? Isso aqui é muito semelhante aos perfis de alumínio. Geralmente, pessoal, tu vai encontrar janelas de 1,20, tá? 1,50, 2 metros, tá? Então vamos supor que vai ser 1,50. Ó, o que vai acontecer? O Revit, ele já entende quando eu altero aqui, ó, ele já alterou essa medida padrão aqui, tá? Olha que interessante. E o seguinte, você precisa... Eu, pelo menos, tenho uma regrinha que eu uso aqui, tá? Por exemplo, espaços de estar, dormitório, tá? Todos os ambientes de uma casa, menos cozinha de serviço, eu uso o peitoril de 90. Ou seja, vai fechar com 2,10 e eu subtraio. Então, em vez de 1,20, em vez de 2,10... eu vou subtrair por 90, vai ficar 1,20, tá? Então, olha só. E o Revit, ele já entende aqui também, ó, tá? Essas medidas, ó, tá?
ele já tem esses parâmetros, beleza? Então, olha só, eu já adequo, tá, o meu projeto ao padrão do Brasil, tá? Vamos entender uma coisa aqui, ó, uma coisa que vocês precisam entender demais aqui, ó. Se eu pegar esse corte, tá? Ó, vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Se eu pegar esse corte aqui, tá? Você vai perceber aqui, ó, que essa janela tá mais baixa do que o resto. Olha lá, tá vendo aqui ó, o padrão 2:10? Por quê? Porque dentro da janela a gente tem a configuração do peitoril. Então, a gente vai selecionar isso aqui. Pessoal, é só um exercício, tá? E nós vamos colocar aqui, ó, ponto 90. Beleza? Porque a gente tem 3 padrões de configuração. Nós temos largura, altura e peitoril, tá? Então, olha como é que eu faço essa configuração, beleza? Então, eu ajusto dessa seguinte forma aqui para não ter erro, beleza? Então, isso é importante para te entender. Como que eu edito uma janela, tá? Beleza? Isso é importantíssimo. Então, eu já configurei as medidas e o padrão dessa minha janela, tá? Uma coisa importantíssima, olha só que interessante, né? Lá no AutoCAD você vai colocar texto por texto e tal, bonitinho, blá blá blá. E olha que interessante aqui, tá escrito janela de correr 2 painéis. Como é que eu vou saber a medida dessa janela, né? Você vai selecionar esse bloco, tá? E nesse caso específico você vai clicar em editar tipo e eu vou te ensinar como que eu configuro aqui. Em renomear, eu vou colocar aqui, ó, 1,50, padrão da BNT, espaço, x minúsculo, espaço, 2,10, tá? Esse é o padrão da BNT. Então, esse é o padrão de texto da BNT que tu tem que usar sempre, ó. Essa é a configuração, tá? E o texto, ele tem uma coisa bem legal aqui que você pode posicionar, tá? E só cuidar que se aparecer dessa seguinte forma, você seleciona e aperta a tecla de espaço para mudar o sentido, tá? Porque caso você coloque, por exemplo, essa janela aqui, ó, se o texto aparecer dessa forma, ó, você só clica o espaço e posiciona, tá bom? Só para vocês entenderem essa questão do texto, tá? Isso aqui é um bugzinho natural quando você vai colocar o texto, tá? Então, seleciona e clica espaço no teclado, tá bom? Isso é bem importante para dar certo. Beleza? Então, olha só. Nós adequamos aqui essa janela, né? Nós pegamos essa janela e adequamos para o nosso trabalho. E eu já considerei um erro que eu fiz. Que eu coloquei errado esse texto. Não tem nada a ver com 2:10. A gente tem que colocar aqui 1,20. E olha só. Tu vai colocar uma barra, tá? Espaço 90, tá? Esse é o padrão da BNT também na configuração, tá? Essa é a configuraçãozinha que a gente usa na BNT para trabalhar, tá? Eu coloquei o texto errado e já corrigi, tá? Então, quando você seleciona essa família, ó, ela já está com a nomenclatura certinha lá para você utilizar, tá? Você já pode utilizar essa configuração e replicar no projeto, tá? Que isso é bem interessante e bem útil, né, para trabalhar, certo? Então, o que eu quero falar aqui também para vocês? Além disso, né, para a gente fechar com chave de ouro isso aqui, nós podemos editar esse material. Então, aqui, ó, o Revit, né, no caso dessa família específica, nós já temos aqui a categoria. Ó. Então, eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu crio esses materiais, tá? Dá para a gente criar esses materiais. Só para a galera não ficar em dúvida, tá? Eu vou criar aqui o material. Então, aqui, ó, vidro, tá? Temperado, ó, temperado, tá? Criando um novo material, eu vou clicar aqui, ó, utilizar aparência de renderização, tá? E nós vamos clicar aqui, ó, em substituir esse recurso, tá? Nós vamos usar materiais nativos do Revit com desempenho técnico. Então a gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, ó, o transparente. Ó, vamos procurar aqui por transparente, tá? Substituindo ele aqui, olha como é que ele vai ficar. Vai ficar certinho já, tá? Olha lá, já pegou o material certinho. E o alumínio, tá? É a mesma coisa, bom? Ó. É um alumínio branco nesse caso, tá? Então aqui, utilizar aparência de renderização. Eu vou pegar ele aqui. Ele está em metal, né? Então, ó. Vamos procurar ele aqui. Opa. Vou pegar Agora eu tô achando até engraçado. Aqui, só vamos colocar branco, né? Branco absoluto aqui. Tá? Então, ó, aparência aqui.
ok, tá? Então, olha lá, ele já adequa aqui ao material bem certinho, tá bom? Então, gente, a gente acabou de fazer aqui uma família, tá? Aproveitando um material do Revit e adequando para o nosso projeto, tá? Essa é a diferença, galera, qual que é o legal, tá? Eu falo muito isso quando vou começar um projeto. De você já desde o início, tá? Tu acertar o que tu vai usar, por exemplo, as portas certas, né? As janelas, justamente para ti não ter retrabalho depois, tá? Então, pessoal, tu não tem recurso ainda, tá? Isso aqui tu já tem o recurso certo para fazer. Beleza? Ó, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações, tá? Compartilhe esse conteúdo com a galera da arquitetura, engenharia, design de interiores e técnico de edificações. Gente, especialmente hoje, só para deixar aqui para vocês, tá? Eu abri vagas para o meu curso de render externo de Inkscape, tá? Esse meu curso externo de Inkscape, ele tem 6 horas de aula e 6 aulas, tá? Para quem quer melhorar suas maquetes eletrônicas, tá? Bem nessa ideia. Aqui tem o curso, tá? São 6 horas de aula, 6 aulas. Eu deixei com mais de 50% de desconto, tá? Então, barbada para adquirir e muito, muito acessível, tá? Como que faz para adquirir? É só comprar aqui, tá? Tem várias formas de pagamento. Você acessa aqui, ó, tem o review ou aqui o linkzinho no canal, na descrição já tem acesso imediato, tá? Só vou pedir para a galera que compra, já entre em contato no WhatsApp para mim te dar o melhor suporte possível, tá bom? Grande abraço para vocês, valeu!